Legal. Vamos simplificar, então. Então, assim, fonte, gente, vamos dizer, a origem da coisa. Vamos usar assim, né? A fonte nada mais é do que a prega vocal. Então, a fonte é onde a nossa voz vai surgir ali. É o início da vibração, é o início da nossa voz, né? Então, a fonte nada mais é do que a prega vocal. Já posso falar o que é o filtro? Não tem como explicar isso, né? Associado. Então, assim, eu gosto de pegar um exemplo. Não, pode falar. Pode falar. Não, o que eu ia falar que o exemplo que eu gosto é pegar um violão. Quem que é a fonte do violão? São as cordas do violão. Então, se a gente associar um violão com a nossa voz, a gente pode falar que a prega vocal, bem assim, gente, só para vocês entenderem, não tem nada a ver a corda com a prega, tá? Mas a prega vocal é a origem, é onde vai ter a vibração desse som. Agora, a caixa daquele violão, então o nosso trato vocal é o filtro. É ele que vai modificar esse som. Então, eu costumo falar, a gente pode ter o mesmo violão, da mesma madeira, da mesma marca, mas o som vai ser diferente, porque vai mudar alguma coisa naquela textura daquela madeira, naquela textura daquele som. E a gente vai mudar de pessoa para pessoa, cada um vai ter um trato vocal. O que é trato vocal? É a boca, a língua, o nariz, a faringe. É como a gente é por dentro, muda de pessoa para pessoa. Então, o nosso filtro é isso, um filtro. É o que vai filtrar essa fonte, ou seja, modificar essa fonte, ou fazer com que essa fonte emita um determinado som, com uma determinada modificação aí acústica, né? Uhum. E vamos pensar aqui no seguinte, não sei quantos cantores a gente tem aqui. Uhum. Inclusive, escrevam para mim aqui, pessoal, quem é fono, quem é professor e quem é cantor. Para a gente ter uma ideia do nosso público aqui, porque eu tô vendo a galera aqui, parece que tem fono, tem professor, mas tem uns cantores aqui também, eu acho, pela cara, tem cara de cantor. O cara é bom. Porque é o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, de filtro, né, esse nome diferentão assim, basicamente é o que a gente chama de ressonância. É isso? Isso. Para o nosso mundo de cantores, né? Vamos falar dessa forma, no nosso vocabulário, assim. E o que está envolvido, João? Cantora doméstica. Eu adorei isso aqui, calma. A Mônica é cantora doméstica. Muito bom, muito bom. O Rômulo, professor de canto, cantor, paciente, ótimo, gente. João, você tá bombando, amigo? E o que está envolvido, João, nessas coisas? Eu queria que você falasse primeiro sobre a fonte, para a gente conseguir separar primeiro as coisas. Então, já que fonte é a origem do nosso som, né? Uhum. Aí, deixa eu só dar um adendo rapidinho aqui, só para a gente entrar nesse assunto. Quando a gente fala da produção vocal, galera, a gente tem um primeiro componente ainda, que é o nosso ar, tá? Que é quem vai começar as coisas, tá? Muito importante, eu costumo né? falar que é importante. Eu costumo falar que ele não é a coisa mais importante do processo inteiro, porque o processo inteiro tem que estar equilibrado. O processo inteiro, né? Essas 3 etapas da produção da voz, que vai englobar a respiração, vai englobar o nosso ar, o nosso fluxo, o nosso sopro, chame do que quiser essa primeira etapa, tem que estar em equilíbrio com o que está acontecendo aqui, que é a nossa fonte sonora, né? Como o João falou, porque esse ar, na hora que ele toca na prega vocal, a prega vocal tem uma reação de fechamento e aí produz esse som. E depois desse som produzido, e aí a gente vai, que é onde eu quero que você fale, ali acontece algumas coisas, dependendo de como você fecha, dependendo se você tá encurtadinho, se você tá cantando uma nota aguda, enfim, como que esse som é originalizado. E depois que esse som foi produzido, ele precisa subir para algum lugar, subir, obviamente, porque é o único caminho que dá. Então já cai por terra algumas teorias, né, de ressonância de peito, né? O som não desce, o som sobe, né?
Ele vem pra cabeça, ou seja, toda voz é de cabeça. Olha eu jogando as polêmicas já. E aí, ele encontra aqui nos nossos. Ele encontra aqui no nosso trato vocal, que é justamente esses espaços que o João falou, e compreende desde, né, da prega vocal aqui até região nasal e oral. E nesses espaços é onde a gente tem, vamos falar assim, encaixa alguns espaços e se amplifica e timbra. E daí a gente tem esse resultado final, que é a nossa voz, certo? E aí, o que tem então, quando a gente fala do canto, o que compreende cada coisa? O que está envolvido quando a gente fala em fonte? O que rola aqui dentro? Então vamos lá. Vou tentar falar de uma forma bem resumida, porque é muita coisa, né? É muita coisa. Então, mas pode falar, vai de boa. A gente tem que entender que na fonte a gente tem as pregas vocais. Então nós temos aí os músculos intrínsecos da laringe, ok? Então esses músculos intrínsecos da laringe vão estar com um papel aí de fazer o quê? A tensão necessária para cada som que eu for fazer, né? Então, a princípio, nós temos os modos de fonação aí na prega vocal, né? Que é ela que vai me dizer se esse som vai ser mais soproso, vai ser mais tenso, né? Vai ser com mais pressão, quanto de adução que eu vou fazer com essa prega vocal, né? É nesse modo de fonação. Então, isso é a nível de prega vocal, não é a nível de ressonância, né? E associado aí aos modos de fonação, nós temos os polêmicos registros vocais, né, Camila? Que também a gente vai lá, né? Dependendo de autores, de métodos, de abordagens, nós temos a voz de peito, a voz de cabeça, o registro médio, que é polêmico também, né? Porque cada um, né, chama de um jeito por aí. Cada método chama de um jeito, né? Sim, o falsete, o vocal fry. Então, assim, são coisas que a gente faz a nível de prega vocal, certo? Ah, tá, mas e aí, eu posso fazer isso associado com minha ressonância? Né? Tem gente que vai falar que não, tem gente que vai falar que sim, né? Mas a gente precisa entender que sempre tem que haver uma associação. Não tem como eu fazer, por exemplo, um determinado registro sem fazer um determinado ajuste de ressonância. Só que na ressonância também Só de ressonância. Temos ela. Oi? Exatamente. Exatamente. Só de ressonância, né? Sim, exato. Porque, por exemplo, se eu for pensar em... tem muita gente que fala que confunde ressonância e registro. E a gente tem que entender que isso tem que ser bem explicado, porque o registro vocal, que é a tal da voz de peito, a voz de cabeça e o falsete, que todo mundo conhece mais, está a nível de fonte. Mas o filtro participa, mas está a nível de fonte. E o filtro, ele está a nível de ressonância. Ou seja, quando eu tenho uma voz mais nasal, ou uma voz mais entubada, ou uma voz bem clara, ou uma voz super laríngea, super baixa, super apertada. Isso é uma questão de ressonância. Como a minha língua vai participar, se eu vou esticar ela para frente, se eu vou jogar ela para trás, se eu vou elevar ela, o meu palato mole. O que é o palato mole? Muita gente pergunta, né? Que é a parte, a Lívia, vocal fry. Hoje a sessão dela foi todo fry. Dá-lhe fry. Ô, Lívia, eu vi tudo. O levantamento do palato. O que é o tal do palato? É a parte mole lá do céu da boca. Ele tem que participar dependendo dos meus registros. Só que a gente tem que entender que ressonância, ela tem que ser
trabalhada de uma forma e registro de outra. Quando eu tenho domínio técnico tanto da minha fonte quanto do meu filtro, aí eu consigo equilibrar aí minha técnica e fazer os ajustes necessários, né? Então, não sei se eu expliquei bem, mas eu acho que para a gente